Bom, pessoal, vamos iniciar agora a nossa terceira aula. Nós iremos falar sobre a nova regionalização do Maranhão. Como eu falei, o edital ele cobra apenas a regionalização antiga, que eu acho que é um erro, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mostrei na aula passada a antiga regionalização, vou falar da nova e dizer o que mudou, né? Vamos começar então. Bom, gente, como eu falei, o IBGE ele divide o país em 5 mesorregiões, cinco macro-regiões, dividia os estados em mesorregiões e micro-regiões. Em 2017, foi apresentada ao público uma nova divisão, certo? E os termos foram substituídos. O que aconteceu? O que antigamente era chamado de mesorregião foi substituído por regiões intermediárias, certo? E o que era chamado de micro-região, agora é chamado de regiões imediatas. Compreendam, isso não é só Maranhão. Todos os estados do Brasil passaram por esse processo de reformulação. Tá? E aí eu vou citar aqui o que aconteceu, quais foram os critérios. Né? Então vamos ver. O texto que está aí. Maranhão é composto por 217 municípios, isso não mudou, que estão distribuídos por 22 regiões imediatas. Perceba, lá na classificação anterior, eram 21 micro-regiões. Então, aqui o IBGE cria mais uma, certo? Não aumentou a quantidade de municípios. Apenas alguns municípios foram realocados. Que, por sua vez, estão agrupados em 5 regiões imediatas. Segundo a divisão do IBGE, vigente a partir de 2017. Portanto, já estamos com 8 anos com essa nova classificação, né? Muitos livros não trazem essa informação, mas, por exemplo, a UEMA, né, já usa isso aí para fazer os vestibulares. Recentemente, eu avaliei uma prova do concurso de Barra do Corda, na cidade de Barra do Corda, e na prova caiu as duas classificações, a antiga e a nova. Portanto, é importante que vocês estejam cientes disso, né? Então, vamos lá, gente. No mapa aqui presente, nós temos a nova classificação do IBGE. Gente, aqui o IBGE apresenta 5 regiões intermediárias, ou seja, não aumentou a quantidade de regiões. O que mudou? Tá? O que o IBGE quer mostrar para a gente? Algumas cidades aumentaram a área de influência e outras perderam, certo? Por quê, professor? Por que aconteceu isso? Como eu falei na aula anterior, algumas cidades elas morrem economicamente ou diminuem a sua influência, e outras cidades crescem. Neste mapa, pode-se observar o quê? A região Santinês, região de Santinês e Bacabal, a área de influência aumentou, né, muito, se você comparar os mapas. A região de Caxias, que já foi muito importante, né, ela perdeu muita influência territorial, politicamente e economicamente falando, certo? E a região de Presidente Dutra, né, cresceu muito a sua área de influência, ok? E o principal, Imperatriz, ela está influenciando diretamente praticamente metade do estado, certo? Ou seja, aquela ideia de dividir o estado em 2 partes, criar o Maranhão do Sul, né? O IBGE está dando sinais de que é possível fazer isso, porque Imperatriz ela influencia praticamente metade do estado. Mas isso é uma outra história, né? Só vamos aqui citar isso para vocês lembrarem que existe essa possibilidade, né? Então, a gente observe no mapa. Essa porção que está destacada de amarela é chamada de divisão intermediária de São Luís, certo? Percebo que aqui eu não vou mais usar termos geográficos como norte, sul, leste, oeste. O IBGE classifica agora citando o nome das cidades, certo? Região intermediária de Caxias. Observem aí, né? Esse que está pintado de lilás. Esse que está pintado com um pouco mais alaranjada, Presidente Dutra. Perceba que Presidente Dutra, ela agora é uma cidade muito mais influente do que na classificação anterior. Imperatriz, toda esta porção que vocês estão vendo aí de azul, certo? Santinês e Bacabal,
toda esta porção que você está vendo aí de verde. Percebam que aí o IBGE junta duas cidades fortes, né? De mesorregiões diferentes da classificação anterior, junta e cria uma regional para elas duas, certo? Então, percebam que aí tem cidades que vão despontando como cidades influentes e outras vão diminuindo a área de influência. Pois bem, quadro comparativo. Bom, o que era a região norte, agora nós chamamos de região intermediária de São Luís, certo? O que era a mesorregião sul, agora é chamado de região intermediária de Imperatriz, certo? O leste, né, que antes era chamado de mesorregião leste, agora é chamado de região intermediária de Caxias e de Presidente Dutra. O oeste, que era todo o oeste, agora é chamado de região intermediária de Bacabal e Santa Inês. E o centro, né, passou a sofrer influência por Bacabal, Santa Inês e Imperatriz, certo? Gente, observe os dois mapas, né? E vejam que algumas áreas diminuíram drasticamente. Por exemplo, o que era a mesorregião leste, vejam no mapa do lado direito, né? Observem aqui com o mouse. Olha o tamanho que era, gente, ó, vejam. E olha o tamanho que ficou. Percebam, Caxias influenciava toda a mesorregião leste, certo? Agora, Caxias influencia apenas a região intermediária de Caxias. Então, do ponto de vista territorial, a influência de Caxias diminuiu. Né? Consequentemente, do ponto de vista político também, porque ela perde a área de influência, e algumas instituições que eram caxienses, por exemplo, passam a migrar para outras regiões. Certo? Por exemplo, vamos citar um exemplo. Lembro-me que quando eu fiz vestibular, no distante 2002, Caxias era a única cidade que tinha o EMA, né? O EMA estruturada, né? Inclusive com curso de medicina. Né? Caxias era a única cidade do leste, no interior do Maranhão, que tinha medicina. Certo? Aí, quando tinha concurso, por exemplo, concurso da polícia, concurso para professor, as provas eram em Caxias. Né? Então, você sabia que ia ter em Caxias. No último concurso da Polícia Militar, 4, 5 anos aproximadamente, as provas foram em Caxias, mas também foram em Bacabal. Não? Então, o que foi identificado? Bacabal ela cresceu, influencia, inclusive nas escolhas das provas, certo? Curso de medicina já não é mais exclusividade de Caxias, já temos também em Bacabal, assim como tem em Colombo, mas Bacabal também demonstra que está crescendo muito, né? Então, como eu falei, cidades crescem, outras cidades diminuem, né? Bom, percebam que a regional Imperatriz é visivelmente a que mais cresceu, né? Isso mostra a influência da cidade de Caxias sobre o sul do estado, certo? Bom, aqui, gente, nós temos o mapa fazendo comparativo, né? Os dois. E mais um texto. A nomenclatura que antes usava quase sempre acidentes geográficos, como eu falei, né? Nome de rio, nome de chapada e tal, para nomear micro-regiões, como nome de rios, serras, chapadas, agora foram substituídas exclusivamente por nome de cidades. Por exemplo, micro-região Gurupi. Esse nome, gente, é em homenagem ao rio Gurupi, certo? Agora é chamado de região imediata Governador Nunes Freire, ou seja, existe uma cidade lá no oeste do Maranhão chamada Governador Nunes Freire, e ela foi escolhida como cidade imediata, ok? Baixada Maranhense, é toda a região geográfica que nós chamamos de Baixada Maranhense. Agora ela é chamada de região imediata Pinheiro e Viana. Então, o IBGE pega o nome das cidades maiores e reclassifica a nomenclatura. Litoral Ocidental, agora é chamado de Cururupu. Cururupu é o nome da cidade, né? Não é mais chamado de Litoral Ocidental. Aglomeração urbana de São Luís e também a microrregião de Rosário. Agora estão todas associadas à cidade de São Luís, né? Região imediata de São Luís. Certo? Continuando a mesma sequência, né?
Lençóis Maranhenses, agora é chamado de região imediata de Barreirinhas, certo? Portanto, gente, aí não tem segredo. Você faz a impressão dos dois mapas, né, para fazer o comparativo e anotando ali com uma caneta para você ir vendo o que mudou, né? Geografia se aprende fazendo rascunho em mapa também, né? Baixo Parnaíba Maranhense, agora é chamado de região imediata Tutóia-Araiós. Gente, por que duas cidades? Porque o IBGE entendeu que as duas cidades elas têm potencial para serem sede, certo? Então, ela dá esse título às duas, né? Médio Mearim, na classificação anterior, era apenas Bacabal, agora é Bacabal e Pedreiras. Pedreiras, como eu falei, né, é considerado metrópole regional pelo IBGE, certo? Chapada do Alto Tapecuru e Parnaíba. Essas duas, agora é chamada de São João dos Patos e Colinas. São João dos Patos não aparecia na classificação anterior como microrregião. Agora aparece como sede de região imediata, certo? Chapada das Mangabeiras e Gerais de Balsas. Aqui, gente, Balsa substituiu São Raimundo das Mangabeiras como microrregião. Percebam que Balsas cresceu tanto, né, que engoliu São Raimundo das Mangabeiras. Alto Mearim e Grajaú deixa de ter os nomes dos rios e passa a ser apenas Barra do Corte, certo? Pindaré deixa de ter o nome do rio e passa a ser apenas Santo Inês. Certinho? Microrregiões que cederam espaço para outros, ou seja, que diminuíram a área de influência. Né? Imperatriz, ela era uma microrregião grande, ela diminuiu o espaço e cedeu parte para a Ceilândia. Certo? Mas aí, obviamente, que ela cresceu mais para o sul. Né? Caxias, isso é importante. Caxias era sede de uma região muito grande. E agora, Timon está dividindo parte desse território que era exclusivamente de Caxias. Tá? Então, para os políticos de Caxias, é bom saber. Timon está tomando o espaço de Caxias. Certo? Microrregiões que deixaram de existir, literalmente não existe mais. Chapada das Mangabeiras, Coelho Neto, ó, que eu falei, Coelho Neto era sede de microrregião, está tecnicamente uma cidade morta, apática, por conta das empresas que fecharam, por isso o IBGE rebaixou Coelho Neto. Coelho Neto é considerada uma cidade agora sem importância regional, né? Porto Franco também deixa de ser sede de microrregião e Rosário, certo? Microrregiões que apenas trocaram de nome, não mudou a área de influência. Itapecuru Mirim, Codó, Presidente Dutra e Chapadinho. Gente, temos aqui o mapa das regiões imediatas, certo? E eu trago aqui uma tabela com o nome dessas regiões, né? O nome da quantidade de municípios. Vamos aqui. São Luís, região imediata de São Luís, região intermediária de São Luís, é a que tem mais municípios, porque influencia uma área geograficamente maior? Não, mas porque tem os municípios são menores, né? As cidades são mais próximas umas das outras. Então, por isso, tem mais cidades pequenas ao redor de São Luís. No sul do estado, por exemplo, Imperatriz, se você olhar a área, é muito maior. Mas como a região foi ocupada de forma diferente da região norte, né? A região sul do estado ela é ocupada por fazendeiros. Então, quem viajou para o sul do estado sabe, a distância das cidades no sul é muito maior do que no norte, né? Então, a região é enorme, mas as cidades são bem poucas, certo? Então, Bacabal, Santo Inês e Bacabal, 59 municípios, Caxias, apenas 14, Presidente Dutra, 28 e Imperatriz, 43 municípios, certo? Gente, aí eu fiz uma montagem, né, semelhante ao mapa da classificação anterior. Observem os nomes, né? Aqui nós não temos numeração, temos só indicação mesmo, certo? Divisão da região intermediária de São Luís. Aí eu vou colocar o mouse aqui para vocês verem. Cururupu. Estão vendo aqui a localização? Certo? Pinheiro. Viana. São Luís.
Gente, São Luís agora, além da ilha, né, tem outros municípios que ficam fora da ilha. Tutóia, Araioses, Barreirinha, Chapadinha, Itapecuru-Mirim. Estes municípios, na verdade, essas regiões imediatas, elas formam a região intermediária de São Luís. Certo? No próximo mapa, nós temos o quê? A região intermediária de Imperatriz. Percebam que o tamanho do estado é quase a metade do que a gente viu na classificação anterior, né? Mas a quantidade de municípios é bem menor. Por quê? Por conta do processo de ocupação do estado. Quando a gente estiver falando de características econômicas, né, mais lá para frente, aí eu explico por que o sul do estado tem as cidades muito mais distantes e os municípios maiores. Lembrando que cidade é uma coisa, município é outra, certo? Veja, vamos ver aqui a setinha. Gente, a Ceilândia agora é uma sede de região imediata, Imperatriz, Lado Corda, Balsas. Percebam o tamanho do território de Balsas, ó, como é enorme, né? Mais uma, Caxias, né? Temos aqui em cima, Rodó, sede de região imediata, Caxias, sede de região imediata, Chimon, sede de região imediata também, ok? Governador Nunes Freire, percebam que é uma área enorme, né? E Santa Inês, Bacabal e Pedreiras, certo? E, por fim, Presidente Dutra. Ó, gente, Presidente Dutra, Colinas, São João dos Patos, certo? Bom, aqui também eu montei uma tabela, só que aqui são 22 tabelas, e não apenas 21. Lembra que aqui eu falo que aumentou, né? E aqui eu trago a mesma situação de lá, né? Eu coloco região intermediária de São Luís, perceba aqui em cima, né? Eu coloco a numeração para quando vocês forem fazer a leitura, vocês não confundirem, não repetirem o slide. Eu coloco a cidade sede de vermelho, e escrevo sempre o nome certo para a pessoa que você vai fazer a leitura lembrar. E coloco todos os municípios que fazem parte dessa região imediata, certo? Então, a leitura é opcional, até porque são lâminas demais, mas eu envio o material e você lê com calma, imprime, guarda os seus arquivos para ler. Quando for fazer uma pesquisa, quando for fazer um concurso de um município, né, algo do tipo assim, certo? Bom, gente, essa aula encerra aqui. Em breve nós iremos iniciar a aula 4, falando sobre características fisiográficas do Maranhão. Né? Lembrando, isso não está no edital, mas eu acho importante que vocês saibam, até para vocês se situarem quando estiver falando de economia e outros aspectos, certo? Então, até a próxima aula.